Muito bem. Nome completo da senhora, por gentileza. Angelita da Guete. Certo. Dona Angelita, a senhora é vítima nesse processo, mas tem o dever de dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado, tá bom? A promotora de justiça vai fazer umas perguntas, depois o advogado vai fazer e eu faço ao final, se for necessário. A senhora responda apenas o que for perguntado e o que não souber ou não lembrar, diga dessa forma, tá bom? Ministério Público. Bom dia. Bom dia. A senhora consegue me ouvir bem? Sim, estou ouvindo. Esse processo aqui, ele tem como acusado o Dorvalino Santo Machado. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado, pelo recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, o senhor Albano, Luiz Albano, e a tentativa de homicídio que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, no caso, a senhora aqui como vítima. Esses fatos, segundo consta no processo, ocorreram no dia 18 de abril de 2008, lá no pavilhão da Igreja Católica, no município de Itanhangá. Eu queria que a senhora detalhasse o que aconteceu nesse dia. Pois bem, é, me lembro que nós estávamos nesse baile e até estávamos muito felizes, porque a gente estava lá, dançamos a noite toda, né? E, e por volta das 3 horas da madrugada aconteceu esse fato. Até então, no salão, quando a gente dançava, Durvalino, teve uma hora que ele esbarrou na gente, tipo, empurrou, mas eu não conhecia ele, até fiquei assim, por quê? Naquele momento, por que que ele tinha esbarrado? Mas só lembrei-me dele quando ele deu os disparos, que eu lembrei dele do esbarrão que ele tinha dado no salão, que a gente estava dançando. E foi muito rápido. Outras 3 horas aconteceu esse fato, que ele atirou nas costas, né? A gente dançava, e ele atirou o marido. E quando meu marido, já desfalecido, caiu no chão, ele atirou novamente no peito dele, e a gente eu estava com a sandália na mão já, era a última dança, e eu estava com a sandália, tá? Ele falou que não quer mais essa, vamos embora. E aí eu ergui os braços, com a sandália na mão. Me lembro que eu pedi para parar, e ele atirou para mim, deu 2 disparos, acertou um em mim. E foi muito difícil para nós todos, os filhos. E naquele dia, meu filho completava 7 anos. Até hoje eu fico nervosa, e foi um ato de muita covardia,
muita covardia que ele fez. Meu filho até hoje não supera o trauma desse acontecido, pois não comemorou um aniversário sequer. Foi muito brutal. Dona Angelita, eu vou pedir para a senhora falar um pouco mais alto, porque está falhando aqui, eu não estou conseguindo ouvir direito a senhora, tá bom? Se a senhora, por gentileza, conseguir falar mais alto, eu agradeço. Sim. Só disse que o filho da senhora, na época, tinha 7 anos e até hoje ele não supera esse trauma. Aí a senhora pode Não, prosseguir. até hoje ele não supera esse trauma, pois ele entendia tudo que estava acontecendo e eu fiquei sozinha. Pode ligar a câmera, dona Angelita. Tá ligada? Agora Já é voltou para a aí, gente. ok. Eu vou fazer algumas perguntas para ficar mais claro, até para os jurados que estão aqui hoje para decidir esse processo, fazer justiça. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora e a senhora vai me Sim. complementando essas informações. Nesse dia que ocorreu o fato, no dia 18 de abril de 2008, então vocês estavam em um baile. Isso. Esse fato ele ocorreu já quando estava finalizando esse baile, foi durante a última música do baile? É, a gente, nós dois, eu e meu marido, eu e Luiz, é, ele falou assim, vamos embora. Aí tocou uma música que ele gostava muito de dançar. Aí ele falou assim, vamos dançar só mais essa e a gente vai embora. Eu falei, sim. Aí a gente foi dançar. Quando a gente estava dançando essa música, aí aconteceu que esse Durvalino chegou e atirou. Lembro-me, lembro-me assim dele ter atirado nas costas, cabeça, os primeiros disparos. E tem coisas também que não me lembro, mas o primeiro tiro, ele já desfalecido, ele caiu no chão, não teve como reagir. Nesse momento, a senhora disse que estavam lá, teve um esbarrão. Que momento que foi esse esbarrão que o réu deu em vocês? A senhora se recorda? Foi bem antes desse momento que Foi bem ocorreu? antes. Foi bem antes. Teve discussão nesse dia? Teve algum desentendimento? Ou vocês foram pegos totalmente de surpresa com esses Não tiros? teve, não teve nenhuma discussão. Não, ele não, e assim, todo o tempo ele estava feliz, não me falou nada, ele normal. Não teve nenhum momento que ele me falou alguma coisa que estava acontecendo, nenhum momento. A gente estava muito bem nesse baile. Para mim, assim, ficar, tipo assim, se ele teria pelo menos alguma ameaça, alguma discussão, eu acho que ele teria me chamado para ir embora. Então não teve ameaça, não teve discussão. E com quem vocês estavam nesse baile? Vocês estavam numa mesa com amigos? Quem estava lá no local com vocês antes dos tiros? Olha, eu me lembro, é, eu me lembro vagamente das pessoas que estavam, mas a gente estava com amigos sim na mesa.
O Sal é um dos amigos que estavam lá? Ele hoje vai ser uma das testemunhas. O Saul era uma das pessoas que estavam junto com nós. Tinha mais gente, não me lembro-me bem quem eram as pessoas. Passaram muito tempo. Nesse local tinha muitas pessoas, no momento dos tiros tinha muitas pessoas ainda no salão de festa. Muitas pessoas tinham. Inclusive, na hora que aconteceu, ainda tinha várias pessoas no salão. Até quando ele deu os disparos, ele atirou contra mim, acertou também uma senhora. Não sei, eu acho que foi na perna. É, Voltando ao momento dos disparos, vocês estavam lá dançando essa última música. A senhora disse que ele chegou no seu marido de costa e os tiros foram a queima-roupa? Foram 2 tiros na cabeça do marido da senhora? foi. Foi a queima-roupa. No momento que ele caiu, o esposo da senhora caiu no chão, a senhora disse que estava com a sandália na mão, que nesse momento teve alguma reação. O que aconteceu? Porque ele também disparou contra a senhora e disparou um outro tiro no peito do marido da senhora. Eu queria que a senhora explicasse os momentos exatos que ocorreram esses fatos. Ele deu os 2 tiros a queima-roupa, quando vocês estavam dançando, e a sequência desses outros disparos. Teve mais disparos no peito do marido da senhora e 2 na direção da senhora, que acertou o ombro da senhora e acertou uma outra pessoa que estava lá no local. Isso. Quando ele acertou os primeiros 2 tiros na cabeça, a queima-roupa, meu marido caiu. Aí, quando ele já estava deitado, ele atirou no peito dele. Eu me lembro disso. Ele atirou. Aí que eu pedi para ele, que eu ergui os braços e falei, pare. Tudo muito... É muito triste lembrar disso. Aí que ele atirou. Ele deu os 2 disparos e acertou um no meu ombro. Foi, eu me lembro, esses 2 disparos. E aí ele correu. E Tá, então deixa eu entender. Então, depois que ele deu os 2 disparos na senhora, um acertando no ombro e o outro atingindo uma outra pessoa que estava no local, ele fugiu, ele saiu correndo. isso, ele fugiu nesse momento. Mas não pensou que tinha muitas pessoas lá dentro, muitas pessoas inocentes, e que ele poderia ter acertado mais pessoas lá nesse salão, porque estava cheio o salão ainda. Nesse momento teve gritos, teve Muito, desespero das pessoas que estavam lá no local. muito desespero, muitos gritos, muitas pessoas correndo, né, gritando, porque ninguém estava entendendo nada daquilo que estava acontecendo. Em nenhum momento ele falou para a senhora que estava sendo ameaçado pelo acusado, falou de algum desentendimento que eles tiveram. Eles tiveram, fazia dois anos atrás, 2 anos, que eles tinham tido uma discussão, uma pequena discussão, que até ele me falou, assim, porque eu ficava mais em casa com os meus filhos, e cuidava dos meus filhos, da minha casa. Então, nesse dia, ele chegou e falou que tinha tido uma discussão com uma pessoa, mas não foi nada demais, só ele não tinha entendido por que que essa pessoa tinha ameaçado ele.
E depois de 2 anos que essa pessoa veio e tirou a vida dele. Tá, então, para os jurados entenderem, eles tiveram um desentendimento, mas há muito tempo atrás, há 2 anos, eles tiveram uma discussão. Foi na Câmara essa discussão que eles tiveram? Eu acho que foi na Câmara. No local, nesse dia, vocês eram casados, tinham filhos. Quem estava lá no local? Estavam as filhas da senhora? A senhora pode esclarecer dessa situação das crianças estando no local? Como é que elas ficaram? Quem prestou socorro para elas, para a senhora? Então, eu tenho 3 filhos. Eu- no dia do acontecimento, eu tinha as 2 filhas comigo. E foi assim, na hora que ele disparou, as minhas filhas, estava com uma amiga minha, foi, foi um desespero total, porque a gente já ia, né? E, e as minhas filhas ficaram muito traumatizadas com tudo que aconteceu, principalmente o meu filho, porque foi tudo muito difícil para ele, até hoje é muito difícil. Ele superar tudo isso foi uma coisa muito, foi um crime brutal, uma covardia, uma total covardia que fizeram com ele. Para a gente entender, o esposo da senhora, que foi vítima nesse dia, ele tinha 5 filhos, 3 do primeiro casamento, e com a senhora ele tinha 2 e a senhora tinha uma outra filha. Nesse dia, Isso, lá no local, então, estavam as 2 as 2 filhas. meninas, a filha, que era filha dele com a senhora, a outra menininha, E a elas outra tinham quantos anos? é, tinha a Heloísa com 8 anos e a Sabrina com 10 anos. A senhora disse que os filhos ficaram com um trauma irreparável. O Foi filho da senhora tinha 7 anos na época? Quantos aninhos que ele 7 tinha? anos. Ele completava naquele mesmo dia 7 anos. Era no mesmo dia do fato, o aniversário dele? No mesmo dia, no mesmo dia. Ele ficou com trauma dessa data em específico? Ele ficou com muito trauma por é, ele por ser também ele era uma criança e sempre foi uma criança muito inteligente e ele até hoje não consegue superar esse trauma, nunca conseguiu comemorar um aniversário porque é muito triste para ele. Ele era ele amava o pai. O pai era um pai muito bom para os filhos dele. Sempre ele sempre estava feliz com os filhos. Ele sempre foi um grande pai para eles. E até esse dia, o filho do outro casamento, que era o mais novo, no dia do acontecimento, ele foi por volta das 3 horas que ele ficou sabendo, ele foi até o local, ele ficou debruçado em cima do pai dele até o momento da perícia chegar. Horas ele ficou. Foi um trauma muito grande para todos os filhos dele. O nome desse filho mais novo do primeiro casamento, que ficou lá depois dos fatos com o pai até a perícia chegar? Marcos, A senhora disse que lá no local estavam as 2
filhas da senhora, as menores. Quem que ajudou essas meninas? Porque o pai foi assassinado brutalmente lá no local. A senhora foi baleada. Quem prestou socorro para a senhora? A senhora foi para Sorriso, no hospital, não é isso? E quem cuidou Isso. dessas meninas, tirou ela daquele ambiente brutal? Uma amiga, uma grande amiga minha, que inclusive ela era madrinha do meu filho, que, do meu filho, que estava completando aquele dia aniversário, que hoje ela não está presente entre nós mais. Mas ela estava com as minhas filhas, foi ela que tirou as minhas filhas de lá no momento para não verem o pai. E elas chegaram E a ver o corpo, as meninas? as meninas chegaram a ver o corpo dele de longe, mas não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E, assim, foi muito triste o que aconteceu ali. E, e depois, né, porque aí eles me tiraram, me levaram para Sorriso. Até então, essa minha amiga que tirou as minhas filhas, levou elas e tirou elas dali. E ficou só o filho dele mais novo, do outro casamento, ficou lá junto com ele, até que clareou o dia, né? Porque aconteceu, era 3 horas, e ele ficou lá debruçado em cima do pai até, é, até de manhã, até a hora da, da perícia chegar. A senhora foi para o hospital naquele mesmo momento? Como é que foi esse ferimento? A senhora foi também uma vítima do tentativa de homicídio. Como é que foi esse ferimento da senhora? Foi no ombro? A senhora teve que passar por alguma cirurgia? Como é que ficou essa bala no corpo da senhora? Foi no ombro, foi no ombro, e assim que cheguei lá, foi tirado o raio-x e o médico avaliou, falou que não poderia tirar um pedaço da bala que ficou dentro do braço, porque ficou numa região onde eu poderia, que se eles mexessem, poderia eu ficar com o braço paralisado. Então teria que deixar ali. Então a bala ficou alojada na senhora? Ficou. Até hoje a senhora tem essa bala alojada? Eu tenho, mas não ela inteira, porque eu não sei, o médico me falou que era uma bala explosiva. E ele falou que então teria que deixar, porque se fosse feita uma cirurgia, eu poderia ficar com o braço paralisado, que não tinha importância que ficasse ali. Eu acho que pedaços da bala, não sei, foi o que ele me passou. A outra senhora que foi atingida também, ela chegou aí com a senhora também junto para o hospital de Sorriso? Foi socorrida junto com a senhora? Foi socorrida, foi junto, assim, não consegui conversar com ela, pois eu estava muito abalada, e eu só via ela porque a gente foi numa ambulância, eu me lembro, numa ambulância ou num ônibus, e eu vi que ela tinha sido atingida também na perna. É a senhora Juraci, essa outra vítima? A senhora se É, recorda dela? assim, eu não conhecia ela, fiquei conhecendo bem depois, porque eles também, eu acho que eles teriam vindo, fazia pouco tempo que eles estavam morando no Itaiangá.
e eles foram a esse baile também. Então, eu conheci ela bem depois que daí ela me falou, não, até não foi ela que me falou, foi essa minha comadre, que hoje não está presente com nós. Ela falou para mim que teria sido ela, porque elas eram amigas, aí que eu fiquei sabendo que tinha sido ela a que eles tinham, a que o Durvalino tinha tirado na perna, né, naquele dia. A senhora ficou quanto tempo no hospital? Eu fiquei, eu saí de lá por volta das 9, das 10 horas da manhã ou mais, não me lembro bem que horas que eu saí, mas era 10 horas, 11 horas da manhã, quando foram me buscar. Claro, com relação ao momento. A senhora disse que não teve nenhum tipo de discussão anterior, vocês foram atingidos totalmente de surpresa quando estavam lá dançando. A senhora não se recorda de nenhum desentendimento, estava tudo normal entre vocês lá dançando e ele chegou de inopino, de surpresa e já chegou atirando. Não, não teve nenhum desentendimento entre os dois, nada. E ele chegou e atirou. Não teve, porque o tempo todo meu marido estava, ele estava feliz. A gente não tinha, ele não me falou nada que estava se estaria ou acontecendo alguma coisa naquele momento. Então, foi de surpresa, foi totalmente de surpresa. A senhora ficou com ele durante todo o tempo no baile? Vocês ficaram juntos, dançando na mesa? Todo o tempo, todo o tempo. O marido da senhora estava armado? Ele tinha costume de andar armado? Não, ele não estava armado. Consta nos autos que tinha um policial à paisana no local que chegou a tentar prender o acusado, mas ele não conseguiu. A senhora sabe desses fatos? O que aconteceu nesse momento? Fiquei sabendo que tinha esse policial apaisano que tentou segurar ele, tentou impedir lá fora quando ele correu, né? É isso que eu fiquei sabendo, que ele tentou segurar ele, mas não conseguiu. Foi o que eu fiquei sabendo. É da motivação que levou o acusado a fazer isso? Não. Até hoje não sei por quê. Até O que a senhora sabe é que eles tiveram esse desentendimento há 2 anos antes dos fatos, por volta de 2006, na Câmara, quando ele só ameaçou o esposo isso, da senhora. isso. Fora isso, o marido da senhora nunca falou nada de desentendimento. Não, só houve esse desentendimento, esse que foi 2 anos atrás, né? E eles tiveram esse pequeno desentendimento. Até meu marido falou, foi só um desentendimento que não vai dar nada, mas ele falou para mim, foi a única coisa que ele falou para mim, que não tinha entendido o porquê que ele tinha ameaçado ele. Mas assim, tudo isso passou e a gente nunca imaginava que fosse acontecer.
depois de 2 anos, tudo o que aconteceu. A senhora disse que os primeiros disparos do marido da senhora foram a queimar-roupa, ele estava de costas, os tiros foram na cabeça, o marido da senhora caiu e ele deu um tiro no peito. Os da senhora, foi depois desse tiro no peito que ele desferiu em favor do esposo da senhora. Que momento, como é que foi o momento que ele desferiu os tiros contra a senhora? A senhora conversou com ele, tentou empurrá-lo para impedir que ele prosseguisse com o tiro. Como é que foi esse momento com a senhora? Meu marido já estava no chão quando ele deu o disparo. O último disparo ele deu no peito do meu marido, e foi ali que eu já estava de joelhos, né, em cima dele, do meu marido, e ergui os braços, falei, pare, pelo amor de Deus, aí que ele atirou contra mim. Mas ele já tinha tirado o meu marido já estava no chão já. Como é que ficou a situação da senhora depois da perda do marido? A senhora, na época, cuidava da casa, cuidava dos filhos. Como é que ficou a situação familiar? Como é que ficou essas crianças com essa perda tão traumática do esposo da senhora? Como é que ficou a família depois dessa tragédia que aconteceu? A família ficou desestruturada porque é, foi eu cuidava dos meus filhos, fiquei sozinha para cuidar deles. Foi muito triste porque é, a perca dele foi uma perca muito grande, porque ele era um pai que sempre estava presente, um pai amoroso, nunca deixou faltar nada para os meus filhos e nem para os outros dele que ele tinha. É, foi assim, foi muito difícil para mim, foi muito difícil até hoje, porque os meus filhos, enfim, pedem para o pai, os meus filhos sentem falta do pai. E eu fiquei sendo pai e mãe para mim terminar de criar eles. Foi difícil. A senhora disse que ele era um bom pai, era um pai presente, e ele era presente tanto na vida dos filhos que ele teve com a senhora, quanto dos outros 3 filhos que ele teve do Os primeiro outros 3 casamento. filhos. Sempre muito presente. Sempre, sempre muito presente, ele era um pai muito alegre, um pai que amava os filhos, mesmo ele estando comigo, ele nunca deixou os outros filhos dele, sempre amparou, sempre cuidou muito bem. Ele era um super pai para os meus filhos e para os outros também. A senhora disse que o filho mais novo do primeiro casamento ficou lá prestando apoio, esperando a família, junto com o corpo do pai. Ele que ficou prestando esse apoio nesse momento. Ele, desde a hora que aconteceu, ele ficou até amanhecer o dia, na hora ficou horas, ficou até a perícia chegar. Essas são as perguntas que eu tinha para a senhora, eu agradeço. E a defesa vai continuar com as perguntas. Muito obrigada. Doutor, se o senhor quiser vir aqui perto, ou quiser fazer dali, então fica à vontade. Obrigado, excelência.
Bom dia. Dia. Angelita, me ouve? Sim, estou ouvindo. Angelita, eu sei que é uma situação bem difícil para você, tá? Eu sinto muito pelo ocorrido. Eu só quero lhe esclarecer que todas as perguntas que eu vou fazer para a senhora é em relação ao processo para que se esclareça essa situação, tá? A pergunta que eu quero fazer para a senhora é o seguinte: quanto tempo fazia que a senhora era casada com o Albano? 10 anos. 10 anos. Isso. A senhora conheceu ele aqui no Mato Grosso ou lá no Rio Grande? Sim, aqui no Mato Grosso. Quando a senhora casou com ele, a senhora foi morar aonde? Em que cidade aqui no Mato Grosso? Casei com ele, fomos para o Ipiranga do Norte, né? E depois do Ipiranga, a gente foi para o Itanhangá, que lá a gente residia. Então a senhora conheceu ele em Ipiranga do Norte, e Então, aí depois... eu conheci ele em Lucas do Rio Verde, assim que a gente casou-se, fomos para o Ipiranga. Do Ipiranga, a gente foi para o Itanhangá. Tá. Então ele na época a senhora conheceu ele morava em Lucas do Rio Verde, é isso? Isso. Quando a senhora conheceu ele, qual é que era a profissão dele? O que que ele fazia? Ele trabalhava com material de construção e tinha um sítio no Ipiranga que ele tinha mexia com gado. Ele tinha sítio, ele tinha terra no município de Ipiranga do Norte, é isso? Isso. Ele chegou a adquirir alguma terra, ele tinha alguma propriedade rural no município de Itanhangá? Tinha um sítio que quando nós chegamos lá, ele adquiriu, né? A senhora sabe me informar se esse sítio que ele tinha ali em Itanhangá era produto, fruto de assentamento, reforma agrária, alguma coisa nesse sentido? Esse sítio, não me lembro bem, eu acho que foi pelo INCRA, que foi adquirido pelo INCRA esse sítio. Tá. Quando ele teve esse sítio ali, em Itanhangá, do assentamento ali, que a senhora falou que foi adquirido pelo INCRA, vocês ainda não tinham o outro sítio em Ipiranga? Não, ele tinha esse sítio no Ipiranga, aí ele vendeu no Ipiranga e a gente foi para o Itanhangá. Aí ele vendeu um sítio em Ipiranga e comprou outro em Itanhangá, é isso? Ele tinha, na época, eu acho que foi adquirido, não me lembro bem, há muito tempo que ele tinha esse sítio. Ele simplesmente me falava que tinha adquirido pelo INCRA. A senhora se recorda se o marido da senhora trabalhava com compra e venda de terras, alguma coisa nesse sentido assim? Não me lembro. Quando a senhora conheceu ele, a senhora lembra se ele tinha amizade com o Piveta de Lucas do Rio Verde? Depois foi prefeito? Muita amizade com ele. Tinha amizade com o Piveta? Isso. E com o Marino, prefeito de lá? Também. França? Também? Também. A senhora sabe se ele chegou a trabalhar para eles em alguma situação, não?
Ou Não me fazer lembro. campanha política, nas campanhas políticas, alguma coisa? Não, não, não A me senhora não lembro. sabe ou não se recorda? Não me recordo. Silvestre Kaminski, a senhora conhece? Conheço. Era amigo do seu marido? Eles eram amigos. Desde que chegamos no Itanhangá, eles sempre foram amigos. E a Ivete? Ivete, eles trabalhavam, né, no sindicato, eles trabalhavam todos juntos. Tinha amizade com Dona Ivete. Com Ivete e com o Silvestre Kaminski. A senhora Isso. chegou a morar, a senhora chegou a morar na chácara do Silvestre Kaminski ou não? Moramos na chácara do Silvestre. Eu vou fazer algumas perguntas ali, até eu tenho umas fotos aqui, mas não vou mostrar para a senhora em respeito à dor da senhora, tá? Eu só queria, a senhora já respondeu essa questão para a doutora promotora, mas eu queria só ouvir de novo, para os jurados ouvirem o que a senhora tem a dizer. A senhora disse ali que houve ali um esbarrão ali na hora que estava dançando ali com o Dorvalino, e que depois aconteceu a situação ali. A senhora dançou com mais alguém além do seu esposo nessa noite? Não, dancei somente com meu esposo. Tá? E ele dançou com mais alguém? Quem? Seu esposo dançou com outra Não, pessoa? não, não, não. Só vocês dois? Só eu e ele. Seu marido, nesse dia, a senhora disse que ele não estava armado ou a senhora não viu se ele não estava armado? Não, ele não estava armado. A senhora disse, a hora que a promotora questionou a senhora sobre a questão de como aconteceu os fatos, a senhora disse que ele deu 2 tiros, ou 1 tiro ou 2 tiros, nas costas do seu marido, por trás. A senhora confirma isso? A senhora se lembra? Confirmo, confirmo, porque eu estava dançando com meu marido. E ele chegou e atirou. Uhum. Eu só pergunto isso porque no processo existem os laudos, né, de como aconteceu os fatos, tá? Eu sei que faz tempo, né, faz tempo que aconteceu, e de repente a senhora não se lembra direito. Na sequência, a senhora também foi atingida. A sequência, eu sei que faz muito tempo, e até porque há um trauma, né, da gente recordar isso, mas eu queria que a senhora fizesse um esforço, se a senhora puder, para poder esclarecer para a gente. Houve esses 2 tiros. A senhora disse que o seu marido chegou a cair no chão. Nesse intervalo, a senhora se ajoelhou, a senhora se abaixou para tentar socorrer o seu marido? Isso, Foi nessa hora que a foi, senhora levou, ou que a senhora sentiu que levou um disparo foi, no ombro? foi nessa hora. Ele atirou quando meu marido já estava no chão, ele atirou no peito do meu marido e, e que eu já estava ajoelhada em cima tentando que ele parasse, mas aí que ele atirou, né? Ele atirou, ele deu 2 tiros e um acertou em mim. Ele deu os 2 disparos, né? Mas graças a Deus atingiu, tipo assim, só atingiu o meu ombro, mas ele deu os 2 disparos contra mim. Tá.
A senhora disse ali que a senhora foi levada para Sorriso. Eu não entendi direito, ele estava cortando na hora, na hora que foi feita a pergunta, a senhora deu a resposta, ele ficou meio, por causa que estava meio ruim o som. Eu só vou refazer a pergunta que a promotora fez, só para me entender se realmente é o que eu ouvi. A senhora foi levada ali, a senhora e a outra senhora que também foi atingida na perna, até Sorriso. Que hora que a senhora disse que a senhora saiu do hospital? Foi às 10 horas, 11 horas do mesmo dia? Do mesmo dia. Pois então o médico me deu alta no mesmo dia, né? Enfaixou meu braço e falou que eu poderia estar indo no velório do meu marido, que ele ia me liberar. Tá. A senhora disse que a senhora tinha a menina e o menino que estavam lá com a senhora e ficaram lá até a chegada, que supostamente alguém disse para a senhora, porque a senhora não estava lá mais, né? A senhora foi socorrida imediatamente, né? A senhora sabe quanto tempo que demorou para a polícia chegar lá no local? Ou se comentaram alguma coisa com a senhora? Das 3 horas da manhã, ele ficou lá no chão e a perícia veio de dia, já tinha clareado o dia. Por volta das 7 horas, não me lembro bem, mas era mais ou menos isso. Nesse dia, a senhora lembra se nesse dia estava presente lá um sobrinho dele chamado Jairo e outro chamado Jorge? Se estavam com Sim, vocês lá no dia? estavam. Não me lembro se eles estavam na mesma mesa, mas eles estavam no baile. A senhora conhecia o Dorvalino? Não. Nunca tinha visto ele. A senhora conhecia a esposa do Dorvalino? Também não. Ipiranga do Norte, vocês moraram um tempo lá? Nós moramos pouco tempo no Ipiranga. Na verdade, nós não moramos na cidade, nós moramos no sítio. Tá. Sempre que havia festas, as comunidades, baile, festa de igreja, casamento, que o Dorvalino ia na festa, a senhora o acompanhava? Que quem acompanhava? A senhora acompanhava o seu esposo nas festas de igreja? Sempre acompanhei meu marido, mas em todos os lugares. Todos os lugares, tá. Houve alguma situação em Ipiranga do Norte, num baile, num matinê lá, que o seu esposo se envolveu em uma confusão? Teve uma vez que eu não me lembro muito bem o que aconteceu, pois eu estava foi há muito tempo atrás, não sei como que foi que aconteceu, mas sim, aconteceu um fato sim, mas que eu me lembre foi o meu marido só foi tirar o filho dele, que estava no meio do povo lá, que tinha dado essa briga, eu me lembro que ele foi tirar o filho dele. Isso eu me lembro. Sim, então houve uma confusão num baile lá, numa festa, num baile lá em Ipiranga do Norte. Foi uma festa, mas a gente, me lembro que ele tirou o filho dele, logo depois a gente foi embora, ficou ainda, não sei como que ficou lá essa confusão, mas me lembro que ele tirou o filho dele para a gente ir embora. Um lote de terra em Itanhangá, denominado lote 700,
Recorda alguma coisa para a senhora esse número de lote de terra? Não, O número 700? não. Depois quando abriram o inventário, quais os bens que existiam para serem inventariados do seu marido? Olha, não. Tenho poucos tem poucas coisas que eu me lembro dessa época. Olha, me lembro de poucas coisas. Mas essas poucas coisas, tinha algum lote de terra com o número 700? Não, 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 não. Seu marido tinha alguma propriedade ou algum bem que estivesse na época dos fatos em nome de terceiros, em nome de outra pessoa? Que eu me lembre, não. Todos os bens inventariados estavam no nome dele. Tudo no nome dele, mas não tinha lote nenhum de terra. Quais os lotes de terra que vocês tinham na época? Olha, a gente tinha até hoje, eu tenho, que foi passado para o meu nome, depois que fiquei viúva, o 400. Só um? Vocês em alguma época, nessa época a senhora conviveu com o Luiz Albano, a senhora... vocês tiveram tratores? Vocês tinham algum trator que prestava serviço para terceiros? Meu marido tinha um trator, inclusive ele passou esse trator por um filho dele, que já não residia em Itanhangá. Então, passou para o filho dele esse trator. 10 anos a senhora conviveu com ele antes de acontecer esse fato. Nesses 10 anos, a senhora chegou a ver ele com alguma arma algum dia? Ou se ele tinha arma em casa, carregava no carro? Ele tinha uma arma, mas ele nunca, tipo assim, saía com arma armado. Que eu via, não, Tá, nessa época. tá. A senhora sabe se o marido da senhora, Luiz Albano, fez parte de uma diretoria de sindicato de Itanhangá, e qual o cargo que ele exercia? Não me lembro. Me lembro que ele trabalhava, mas não lembro que cargo que era. Mas ele fazia parte do sindicato. Ele fazia parte, A uma senhora não época lembra? assim. A senhora não lembra se ele era secretário, era presidente? Não, eu era uma mãe que cuidava dos meus filhos e não participava das coisas de nada. Só cuidava dos meus filhos, da minha casa, e eu não participava das coisas que ele fazia, ou no sindicato, ou em qualquer lugar. Então, a vida particular, os atos deles fora, a senhora não tinha pleno conhecimento. Tinha pleno conhecimento, muito pouco eu conhecia. A senhora frequentava a sociedade, assim, a senhora ia em reuniões, em festas, assim, sem o Dorvalino, sem o Luiz Albano? Não, sempre com ele, Só com ele. só com ele. Então, a vida dele fora, só tinha conhecimento quando saía com ele. Eu conhecia, às vezes, a gente, a gente saía, ia em festa, fazia igreja, festa de igreja. Eu tinha pouco conhecimento, sim, da vida particular lá fora dele, que ele trabalhava. A gente tinha, era muito pouco, entendeu? Como eu disse, eu cuidava mais dos meus filhos e da minha casa, então
Era muito pouco. Entre 2007 e 2008, nessa faixa aí, do final de 2006 até 2008, quando aconteceu o fato, a senhora lembra se o marido da senhora chegou a ter um Fiat Uno? Teve. Teve um Fiat Uno. A senhora lembra de um episódio que aconteceu dentro de uma, acho que é Empire, envolvendo o seu marido, Luiz Albano, e o João Francisco, popular João da Cinta? Lembro-me muito pouco. A senhora não lembra o que aconteceu? Algumas, o que eu fiquei, tipo assim, sabendo de muita pouca coisa naquela época. Não, eu soube que, tipo, aconteceu uma discussão lá, uma discussão com um João da Cinta, e no meio dessa discussão, o João da Cinta pediu propina, eu acho. E meu marido tinha citado para mim, ele tinha, foi uma discussão deles, não quis também saber o porquê, só me lembro que meu marido falou que o João tinha pedido propina de alguma coisa, não sei do que era. Como é que era a vida financeira de vocês? Vocês tinham uma vida relativamente boa? Tinha situações econômicas tranquilas? Como que era a situação de vocês? Você falou antes ali para a doutora promotora, quando ela perguntou, que ele ajudava os 3 filhos e mais os 2. A senhora, como é que era essa situação financeira dele? Ele mexia com gado, ele criava ovelha e tinha, nesse sítio, ele criava uma quantidade de gado também, e ovelha, né? Sempre teve para sustentar, para ajudar os filhos do primeiro casamento, sempre continuou, sempre, e os meus filhos também. Tá. O seu marido, ele ficava muito em casa, ele viajava, ele chegava à tarde, ele ficava alguns dias fora? Não, meu marido ficava muito, a gente ia muito para o sítio, ele era caseiro também. Quando aconteceu esse fato ali, com o João da Cinta lá, a senhora se recorda quantos dias que o marido da senhora ficou fora de casa? Não me recordo disso. Mas nem se foi bastante, pouco? Foi pouco tempo. Obrigado, Angelita. Desculpa alguma coisa ali, mas eu precisava fazer alguns questionamentos. Obrigado, Excelência. Sem mais perguntas. Senhor juiz, tem alguma pergunta? Bom, dona Angelita, então a senhora está dispensada aqui, viu? Muito obrigado. De nada.